Boa véspera de ano para todo mundo, né? Que a gente possa começar esse ano novo, hoje, dia 31 de dezembro de 2025, com uma nova esperança de mudança de vida real. Não dizendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro e não cumprir, não. Vamos pôr uma meta simples de mudança de vida, de transformação, de rendição ao Senhor Jesus, ao nosso Deus plenamente, né? Uma nova vida, vamos se apegar ao Evangelho dele, para a gente começar já a sentir um antigosto do céu aqui, e depois da morte a gente ir para a eternidade com Deus, na sua luz maravilhosa, né? Na sua luz gloriosa, que nós vemos ter essa luz. Faça propostas, né, para esse ano de diminuir as distrações, diminuir a internet desnecessária, distrações de televisão, os jovens de videogame, e tudo aquilo que é excesso, né, exagerado. Vamos ter mais tempo para conversar com as pessoas, mais tempo com Deus, mais tempo com a família. Vamos fazer algo realmente útil, né, para o próximo, para nós mesmos. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente, da nossa saúde, vamos cuidar da família, né? É isso que eu desejo para todo mundo nesse ano que vai começar amanhã. E já virar o pé, com os dois pés, né? Tem essa polarização, essa discussão. Na realidade não é polarização, né? É a divisão que está havendo no mundo, né? E vai aumentar essa divisão, porque depois disso vai vir já a divisão espiritual, já está se fazendo a separação do joio e do trigo, né? Que a gente possa ficar atento e ver que lado nós vamos ficar, né? Tá bom? Então que a gente possa iniciar esse ano com uma nova esperança, uma nova vida, uma nova alegria, tá bom? Vamos fazer nossa oração, fazer o nosso evangelho. E se você estiver de dúvida aí, comente. Se gostar, compartilhe, né? Curta, né? Que ajuda a divulgar para mais gente a salvação. Eu não monetizei canal, não vou monetizar, não quero propaganda no meio, apesar que eu acho que um tempo o próprio YouTube, o canal, o canal vai acabar pondo comerciais aqui e ali, mas aí vocês pulam, né? Se for comercial saudável, você aceita. Agora, se for aquilo que não cansativo e mentiroso, vocês pulam fora. Tá? E depois nós vamos fazendo mais vídeos. Eu quero também fazer uns vídeos explicando para vocês a respeito da ZQM, da inteligência artificial, né? Que põe as coisas aí muito inteligentes, mas eu já andei pegando umas falhas, né? Nas histórias que eles criam aí na internet para ganhar dinheiro mesmo, né? Que daí dá views, a cada 1000 dá $1, né? Então eles fazem um videozinho, ali questão de hora já deu 32 mil, já deu $30, assim vai, né? E chegar a 1 milhão de views é $1000, né? Então, muitos têm interesse disso. Não interessa se está levando almas para o erro, para cegueira. Geralmente quando leva para cegueira e para mentira, para narrativa, para fake news, está levando ao mesmo tempo para as trevas, né? Para a escuridão. Hoje nós vamos ver isso no Evangelho, né? Então a gente tem que decidir se nós queremos ficar com a luz ou com a escuridão. Vamos fazer nossa oração. Ó Senhor meu Deus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Peço a ti, Senhor Jesus, que junto com essa palavra o Senhor envie o teu Espírito que espanta todo demônio, toda treva, toda dúvida, Senhor, toda negatividade, Senhor. Que o teu Espírito Santo vá derrubando, afastando dessa pessoa, da família, da casa, Senhor. Que ele venha ter a sua luz, que ela venha ter a sua luz, a tua luz, Senhor Jesus, em volta dela, meu Deus. Que essa palavra traga paz, traga tranquilidade, Senhor. Afaste os espíritos malignos e atraia anjos, Senhor Jesus. E no coração dissipe as trevas e traga a tua luz, Senhor Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus, nós vos pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado. Agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deixou. Muito obrigado, Senhor. Aumentai-nos a fé, Senhor, que nós venhamos ter um amor sobrenatural, uma fé sobrenatural, Senhor Jesus. E uma sabedoria sobrenatural também. Muito obrigado, meu Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, o Evangelho da Liturgia de hoje está lá em João 1, do 1 ao 18. É um espetáculo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, porque ele captou a parte espiritual, a parte sobrenatural de Deus mais do que os outros, a parte do amor, né, das coisas de Deus. Então diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Eu vou pôr meu binóculo aqui para ler melhor. Era Deus, né? E diz assim, ó, ele estava no princípio junto com Deus, e Jesus chegou a falar isso para os judeus lá, os fariseus saduceus, eles quase lincharam, ficavam se mordendo de ódio dele, né?
porque ele disse antes de Abraão eu sou. Vixe, eles pegaram em pedra para jogar em Jesus, mas daí ele tranquilamente se afastou porque não era a hora dele. E a palavra estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito no universo. Ele quem? O Senhor Jesus. Então ele é Deus e Senhor do universo inteiro. Se eu não acreditasse isso, eu não estaria falando para vocês aqui. Realmente ele é um Senhor. Eu vi até um demônio me confessar isso. Confessar assim, né? Ele se dobrou dizendo que era forte, gritando que era forte. Eu perguntei se é mais que Jesus. Ele falou não, gritou. E falei, então se prostra. Ele se deitou e pôs a cabeça no chão. Então, realmente, ele é o Senhor do universo, de tudo. Aí diz assim, ó, tudo foi feito por ele e para ele, tá vendo? Foi feito por Jesus, né? Por ele e para ele, né? Nele havia vida, né? A vida ainda está nele, a vida. E a vida era a luz dos homens, tá vendo? Ele ilumina nossa mente, nosso coração, nossa alma, nos dá liberdade, nos dá alegria, nos traz a verdade, né, original. A luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Você vê que ali quando diz a luz era, a vida era a luz dos homens, né? E a verdade estava com ele, né? Hoje em dia eles falam assim, não, é a sua verdade, a minha verdade. Que sua verdade? Nossa verdade tem que estar baseada na verdade de Jesus, senão é mentira, invenção. Cada um tem a sua verdade. É mais fácil cada um ter sua mentira, né? Nós temos que se apegar nessa verdadeira, nessa verdade verdadeira, a verdade original, a luz original, né? Então diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam e não prevaleceram e não suportam a luz, né? E tem gente que então nós temos que decidir que lado nós queremos ficar, desse das trevas ou da luz, né? Que lado você quer ficar? Decida, toma uma decisão, não fica no meio não. O Senhor Jesus falou que os que ficam no meio vão ser vomitados. E eu vi uma pessoa que conversava com os demônios, o demônio falou assim, aí falou dos mortos, deixa esses trouxas, eles são úteis para nós, né? E ainda o demônio falou assim, se o homem lá de cima falou que vai vomitar os mortos, imagine o que nós vamos fazer com eles aqui no inferno. Então que a gente possa decidir, né? Tome uma atitude, decida pela verdade ou pelas trevas, pela verdade ou pela mentira, pelas trevas ou pela luz. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João Batista, né? Aqui nós estamos vendo João Evangelista. E ali é João Batista, que era primo segundo ou terceiro de Jesus. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era luz, mas veio para dar testemunho da luz de Jesus, né? Preparar o caminho, foi profetizado lá atrás. O verbo, a palavra, era a verdadeira luz, Jesus, né? Que vindo ao mundo ilumina todo homem, ilumina a alma, o coração, a mente, o espírito, o ser, e mais para frente vai iluminar o corpo também, vamos ter um corpo glorioso em Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, tá vendo a ironia? E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, né? Mas a todos aqueles que o receberam, nós hoje também, estamos nesse tempo. Quem vai receber Jesus? Você recebeu Jesus? Todos que receberam, mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, né? Deu-lhes o poder do quê? De se tornarem filhos de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Mentira, João? Mentira. Alguns são criaturas de Deus. Podem ser até boazinhas, mas são criaturas de Deus. Aonde que nós nos tornamos filhos de Deus? Em Jesus Cristo. Recebendo Jesus, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, se rendendo a essa aliança dele, se rendendo, obedecendo os seus mandamentos. Jonas, que mandamentos? Pode começar com esses 3 primeiros. São 2, mas que, na verdade, são 3 que viram 2. O Senhor Jesus mesmo falou, que ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. O Senhor Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Então isso, né? Então fazendo isso nós vamos se tornar filhos de Deus. Aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado, o Senhor Jesus disse, será salvo. Mas crer no sentido de pôr em prática, né? Entendeu? Praticar. Esse é o crer verdadeiro. Ao poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Quer dizer, nasceram da palavra de Deus. Seu espírito renasceu, renovou. Não é só humano, carnal, né? Aqueles que estão fora de Jesus são carnais, são como criaturas de Deus.
E o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne aonde? Em Jesus Cristo, e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que um filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, João Batista, e exclama: eis aquele a quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, a graça da antiga e da nova aliança, uma graça, né, que é da antiga aliança, a nova graça, né, da nova aliança. Graça sobre graças. Nós temos muitas graças para receber a Deus, só buscar. Batei e abri-vos a pedir, recebereis, buscais e achareis, o Senhor Jesus disse, né? Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Jesus nos revela o Pai. E quem nos revela o Senhor Jesus, o Divino Espírito Santo. Então que a gente possa pedir o Espírito Santo, né? Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo iluminar nossa mente e o nosso coração. Vem Espírito Santo nos revelar Jesus, nos revelar a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Vem Divino Espírito Santo, sopra sobre nós, ó Divino Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Geralmente eu coloco o Evangelho aí na transcrição, tá? As leituras bíblicas eu coloco na transcrição. Quem quiser ler, dá uma lidinha lá, medita. Eu aconselho sempre ler ou ouvir 2, 3 vezes, tá? Porque somos tarde em entendimento e à medida que você se esforça, lê 2, 3 vezes, aí Deus vai te tocando no seu coração, você vai meditando, aquela palavra entra no teu coração, porque tem que sair as distrações do mundo para depois entrar as coisas de Deus, né? Você tem que esvaziar o copo. Às vezes tua mente está cheia de distração e tranqueira do mundo, então precisa ter aquela, fazer 3, 4 vezes até realmente limpar sua mente daquela sujeirada não, às vezes coisas do mundo, né? Coisas, pensamentos humanos, coisas humanas, aí limpando sua mente, começar a entrar as coisas de Deus, aí você vai entrar na palavra de Deus de verdade. Tá bom? Eu olho aqui, olho ali, porque eu tenho aqui na frente de mim um quadro da misericórdia divina, o Senhor Jesus, né? Jesus, eu confio em vós, na sua misericórdia. A expressão máxima da misericórdia do Senhor Jesus foi mostrada lá na cruz, derramando o seu sangue, né? Tem gente que quer separar a misericórdia dele da paixão dele na cruz, né? Uma nova doutrina que está surgindo. Acha que a paixão dele, não, só a paixão dele, vai falar da misericórdia da morte de Jesus, que é isso, e está estragando a Páscoa. Pelo contrário. A misericórdia dele, a morte dele na cruz, a paixão dele é a expressão máxima da sua misericórdia e do seu amor por nós. Ele quer salvar todos, mas nem todos querem, né? E também tem um quadro ali da Sagrada Face de Jesus, tirado do Santo Sudário de Turim, que a NASA já estudou nos anos 80, tirou um pedacinho, falou que houve uma reação nuclear ali, e em outros estudos diz que a imagem parece que ela é em 3D no tecido, é umas coisas impressionantes que está aí, mas a mídia mundana não vai falar isso para vocês, né? Tem marcas ali de sangue, foi achado, tem muitos detalhes que eu nem lembro agora, são muitos detalhes ali no Santo Sudário de Turim, os milagres que é aquele tecido, aquela imagem feita ali, diz que não é possível reproduzir com mãos humanas, né? Porque foi impressa como se fosse uma explosão nuclear, né, uma foto batida. Amém. Já estiquei demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo, gente. Até o próximo vídeo. Vamos se apegar a Jesus, se apegar a sua palavra, se apegar a Deus. Tchau.